Do prosseguimento, continuando, né, agradecendo novamente a participação do professor Luiz Vicente, a professora Marina, perdão, e agora, prosseguindo com as atividades do evento, teremos a palestra sobre o tema Estruturas híbridas baseadas em semicondutores óxidos, com o professor Luiz Vicente Andrade Scalvi. Pode ficar à vontade. Obrigado. Bom, a apresentação eu faço por aqui mesmo, né? Preciso mandar uns links para a apresentação, mas não precisa, né? Aqui mesmo, né? Beleza. Bom, eu agradeço aí a oportunidade, né? E, assim, achei que a minha ideia fosse original, mas a Marina já foi antes de mim, mas, na verdade, eu vou falar, ela falou um pouco sobre a formação e eu vou falar um pouco sobre trajetória, antes de eu entrar, né? Talvez a minha palestra seja um pouco mais técnica, né? Pessoal, que todo mundo já foi meu aluno, sabe que eu gosto de coisa técnica, certo? Mas deixa eu abrir aqui, só um minuto, daí vocês me falam se estão vendo. Bom, tá dando certo aí, né? Vocês podem só me falar, que eu não estou vendo o chat. Sim, professor. Beleza, muito obrigado. Bom, então, o tema da palestra aí, né? Estruturas híbridas baseadas em semicondutores óxidos. Eu estou com um reloginho aqui, vou tentar controlar o tempo para não falar demais, né? Mas, assim, eu fiquei contente aí com o convite de vocês, né? Eu relutei um pouco, eu estou numa fase de transição aí no meio da minha vida, né? Mas eu achei legal a oportunidade de falar um pouco aí sobre o meu trabalho, essa possibilidade aí vamos dizer, a gente vai ficando velho, né? A gente gosta de fazer algum tempo que o pessoal não me chamava para falar, às vezes porque é muito chato, né, a conversa, ou às vezes porque existem, na verdade, né? Tudo é um processo de mudança, né? E existe uma mudança muito grande, os mais antigos vão dando lugar para os mais novos, né? E assim, como eu falo, essa fase nova aí é uma questão de preservar um pouco a história e a trajetória que eu tive, né? Que eu acho que é muito importante, né? E, com certeza, muitos de vocês, acho a maioria, né? Se um ou outro conhecer essa minha trajetória, seria uma surpresa, e muitos docentes não sabem também, né? Então, um resumo bem breve aí, né, já que me deram meia hora, pretendo não gastar tanto tempo, vou falar um pouco desse histórico, daí eu vou falar dessa heteroestrutura, né, que foi a que me introduziu nessa área de estrutura híbrida, um pouco sobre a condutividade elétrica dela, a luminescência, um experimento legal aí que a gente faz há muito tempo, que é o decaimento da condutividade fotoinduzida, e umas outras combinações, né, de estruturas híbridas que a gente vem pesquisando ultimamente, tá? Bom, minha formação original é doutorado em física aplicada, onde eu trabalhei com materiais depositados por uma técnica que se chama epitaxia de feixe molecular, né, MBE, em inglês. Eu fiz o doutorado na USP de São Carlos e eu fiquei 2 anos, né, na Universidade do Oregon, Estadual do Oregon. E de lá, dessa época, né, eu reciclei uma foto que foi publicada, né, no jornal, por mero acaso, tá certo? Mas é uma das provas que eu tive lá, né, e que está aqui embaixo, meu nome é grifado em vermelho, né, foi publicada no jornal que falava interessante, né, centro de pesquisas, né, tá acabando o dinheiro, né, fall short, né, e essa máquina exatamente era um problema, e depois acabou significando uma mudança na minha vida, porque está escrito aqui, né, a $1 million machine, né, quer dizer, uma máquina muito cara para se produzir materiais, né. Bom, eu entrei na Unesp em 92, e aí eu tenho vários primeiros, né, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, né. Primeiro projeto da FAPESP, tá certo, do Departamento de Física, fui eu que consegui em 94, não sei se foi da Faculdade de Ciências, né, não tenho esse dado, né.
Mas o grande problema inicial foi, eu consegui o projeto, os equipamentos, a gente iniciou a importação, aonde que eu instalaria essas coisas, né? E aí, em 95, a gente deu a construção do Laboratório de Experimentos Eletroópticos e Materiais, que foi o primeiro laboratório efetivamente construído para pesquisa na Faculdade de Ciências, né? E foi um improviso danado, quer dizer, foi sobra de materiais, de reforma que estávamos fazendo no campus, eu usei um pouco da reserva técnica da FAPESP, que era pouco, na verdade, na época, né? Depois ela cresceu bastante, mas não era tanto. E a diretoria, na época, né, o professor Geudo Bertolozzi, ele também ajudou um pouco, né, nessa construção. Assim, não que eu seja o primeiro a fazer pesquisa, né, já tinha gente fazendo pesquisa, eu lembro que o Grandino, o Bert já faziam algumas coisas aí, né, tinha lá uns equipamentos instalados lá em alguns espaços, mas numa construção efetiva com essa finalidade, né, foi o primeiro, tá? Então, aqui uma foto bem antiga, né, no laboratório que eu achei lá, que é o início da construção do laboratório. Depois o laboratório já construído em 96, né? Não dá para ver quase nada aí nessa foto, tá certo? Mas aqui a gente vê, atualmente, né? Ele pertence ao departamento de Química, né? Quando a gente fez uma reforma dele, eu acredito que mais ou menos nos anos 2001, 2002, não lembro direito agora, a gente ficou tudo azul, né? E os alunos chamavam de azulão, né? E azulão era porque na época, né? Talvez alguns de vocês que são mais antigos lembram que o São Caetano, né, que era um time de futebol que teve uma fase muito grande, era chamado de azulão, e o pessoal apelidou de azulão, né? Essa foto aqui eu tirei essa semana, né, não está tão azul hoje em dia. E ele fica nessa área aqui, não tinha nada, ele foi o primeiro, depois surgiram outros laboratórios aqui, o pessoal da Química construiu, depois a Lígia teve um laboratório mais para trás, tem mais, aqui do lado, era onde eram os antigos laboratórios didáticos, hoje funciona uma parte de física computacional, eu acho que o Fanchini deve trabalhar, né, nessa parte aí, tá? Bom, e aí, a primeira vista, né, dos equipamentos que a gente ganhou da FAPESP, que foi instalado, muitos deles estão nativos até hoje, né? Os equipamentos muito bons, não eram descartáveis na época, né? Bom, aí em 96 eu fiz uma migração para semicondutores óxidos, que é o tema, né, do que eu vou falar, que é produzido por um processo químico, porque a questão do MBE, né, que era a minha formação, era muito político no Brasil, né? Quer dizer, tinha poucas máquinas de MBE, era muito chato para você ter acesso, e aí eu resolvi migrar para essa linha, que era uma linha mais em conta, e eu tinha alguns amigos que poderiam ceder as primeiras amostras e tal, né? Depois, em 98, a gente ganhou um segundo laboratório, que é o Laboratório de Fenômenos Eletroópticos, que é lá na Sala 10 do Casca 1, né? A gente ganhou graças a um projeto conjunto que eu coordenava, que era, vamos dizer, uma parte junto com o pessoal da USP de São Carlos, né? Junto com a Lígia, a Beth e a Rosa, a Lígia está por aí, a Beth já aposentou, a Rosa, a maioria conhece, né? Aposentou também, tá certo? E aí o laboratório ficou praticamente para mim. Depois eu fiz a primeira livre docência do departamento de física, não foi sozinho, né? Junto com o Grandino também, não sei se foi da UFC, em 2010 eu virei professor titular. E em 2012, né, a gente fez uma troca, e o antigo azulão, né, ele foi lá mudou para a sala 4 lá do Casca 1, e o azulão foi cedido para o departamento de Química, né, que está lá até hoje, no professor Luiz Carlos, acredito que seja o coordenador lá. Bom, aí, nesse tempo todo, eu formei bastante gente, né, eu tenho uma formação de recursos humanos aqui, eu numerei aí mais ou menos, formei 9 doutorados, 2 mestrados, 38 alunos de iniciação científica, né, média de cada um com 2 anos de bolsa, né, porque raramente eu oriento por um ano só, a gente renova, e muitas vezes tem alunos que chegam a ficar 4 anos, às vezes 3, 4 anos aí, né, e alguns destaques, né, que eu tenho aí, né, por exemplo, né, se alguns colegas acham algum furo nos meus comentários, por favor, me falem. A Viviane, né, foi a primeira tese de doutorado orientada por um docente do departamento de física, só que não foi aqui em Bauru, eu orientei lá no São Carlos. Depois eu tive o Evandro Augusto de Moraes. Interessante é que eles dois trabalhavam no meu laboratório aqui, né, e os dois acabaram casando, né, são docentes lá em Minas Gerais atualmente. Ele ficou com o segundo lugar do prêmio do CAPES de melhor tese de doutorado, né, na área de materiais, né, ganhou menção honrosa. Depois o Leandro Ravaro foi o primeiro aluno do curso de Química da FC a defender o doutorado, né, em 2013.
E o Miguel Borato, né, muita gente conhece, é aí que ganhou o prêmio de melhor tese, né, em 2018. Quer dizer, a gente uma vez bateu na trave, né, em 2008, depois de 2008 o Miguel ganhou, né? Beleza. Bom, então, ó, parando um pouco de falar, né, desse meu histórico aí, né, que eu acho que é legal, né, a gente às vezes poder conversar sobre isso daí, né? E como assim, eu já não estou pensando em me aposentar, eu tenho alguns anos para trabalhar ainda, tá certo? Mas a gente já começa a pensar na história, né, escrever um livro, alguma coisa, e tem muitos primeiros aí que eu acho que vale a pena contar para vocês aí, né? Bom, a ideia das estruturas híbridas apareceu na minha carreira. Na verdade, em 2007, eu tinha 4 alunos iniciando o mestrado e eu só tinha 3 projetos, tá? E o que eu ia propor para o quarto aluno? Aí, 2 materiais que eu trabalhava com GIS, trabalhava com SNO2 e formar uma heteroestrutura com esses materiais. Mas por que eu ia fazer isso, né? Eles tinham características bem diferentes, mas eu tinha uma boa experiência com esses 2 materiais. E para que eu ia fazer isso, né? Convenci o assessor da FAPESP, deu bolsa para a aluna, na época chamava Tatiane, ela ganhou a bolsa, e aí fomos em frente, né? Mas a ideia mesmo, ela está contida nisso aqui, ó. Eu pegava, eu juntava os filmes finos, né, de SNO2 dopado com terra rara, tá? Depositado por uma técnica química, e o GAS que a gente fazia por uma técnica que chamava evaporação resistiva. Aí eu estava ligando a emissão do terra rara, né, aqui no SO2, com uma alta transparência da matriz, né? Que é a matriz aqui, da matriz não, uma alta transparência da matriz óxida, no caso do SNO2, né? E com o semicondutor GAS, que é um semicondutor de band gap direto, né? O pessoal lá do estado sólido sabe que é isso, e alta mobilidade eletrônica, né? Então eu podia, assim, esse foi o argumento, na verdade, na época que eu usei para convencer e ganhar a bolsa para a aluna, né? Mas ele tinha uma potencial aplicação de dispositivos eletrominescentes, tá? Bom, então aqui, ó, quando a gente junta, né? Isso aqui é um diagrama simplificado de bandas de energia, né? Aonde eu tenho aqui o SNO2 com GAS, eu faço a junção metalúrgica, né? A condição de igualdade, a condição termodinâmica de igualdade de equilíbrio é a igualdade no nível de Fermi, eu crio uma barreira de potencial na interface, né? E essa barreira de potencial, ela tem, na verdade, um posto de potencial, certo? Aonde que se eu tiver uma população de elétrons, tem uma condutividade muito grande, né? Na direção que está entrando aqui no plano aqui da tela, tá? Beleza. Então, essa é a potencialidade, né? Então, ou seja, esse posto de potencial, ele é, na verdade, quantizado, né? Ou seja, ele tem um nível, um ground state, né? E tem os estados excitados, tá certo? E, sei lá, de repente isso daí poderia me dar alguma coisa interessante na época, né? Já que eu queria achar uma utilidade para essa heteroestrutura aí, tá? Bom, esses 2 materiais, né, quer dizer, é uma junção improvável porque eles têm estruturas atômicas completamente diferentes, né, o SNO2 é tetragonal, aqui tem o GAS, a estrutura blenda de zinco, né, a estrutura cúbica e tal. Então, assim, mesmo que eu conseguisse juntar essas coisas, para eu ter esse efeito do posto de potencial, eu tinha que ter vamos dizer, uma suavidade, né, muito grande nessa interface, tá? E eu estava fazendo por uma técnica química, né, não é uma coisa muito comum, né, quer dizer, não é você fazer por GAS, por MBE, o GAS por evaporação resistiva. Então, a chance de eu ter esse posto de potencial na interface era muito pequena, tá? Bom, só que aqui, ó, eu tenho aqui uma microscopia eletrônica, né, exatamente da deposição, né, então, substrato, filme de SNO2, filme de GAS que a gente fez e tal, e a gente vê que ele é bonitinho, né, quer dizer, não tinha tanto defeito quanto aparentemente tinha. E aí, descobri aí a primeira utilidade, né, dessa heteroestrutura, que foi a condutividade elétrica dessa interface, né, ou seja, a hora que eu pego a condutividade do SNO2, a condutividade é ruim, porque o SNO2 ele é naturalmente um tipo N, né, quer dizer, ele tem bastante elétron, mas o európico, com o qual a gente dopava, que
por causa das características luminescentes, ele é um aceitador desse material. Então, havia compensação de carga e a condutividade ia lá para baixo. O GAS já era melhor e tal, mas a heteroestrutura, né, quer dizer, a heteroestrutura era muito boa nessa parte da condutividade, tá certo? Então, ela tinha uma condutividade mais alta que os dois juntos, tá? Então, ainda que a gente achasse pouco provável que essa combinação, né, gerasse aqui o que a gente chama, né, o gás bidimensional de elétrons, né, o Putin aqui, tá? Esse resultado contrariava essa expectativa, né? E aí vão aparecendo alguns artigos que a gente publicou, né, ao longo dos anos aí, com o tema do slide, né? Bom, então tá, e aí tá de novo, né, quer dizer, a questão dessa heteroestrutura ter uma interface relativamente suave, né? Beleza. Bom, para a gente testar isso daí, a gente fez aí alguns testes com luz monocromática. Então, jogamos lá várias fontes de luz, não ao mesmo tempo, claro, para ver que tipo de defeito que dava. Então, a gente jogou, né, iluminou isso aqui com laser de hélio neônio, com LED de engás, de NGAN, e com laser, né, de neodymium-iônico, tá? Essas duas primeiras fontes aqui, elas têm energias menores que o bandgap do SNO2, mas maiores que o bandgap do GAS. E uma terceira fonte que tinha uma energia maior do que o bandgap de todo mundo. Bom, o fato é que não aconteceu nada, quer dizer, a hora que a gente mediu a variação da resistividade em função em função aqui da temperatura e dessas fontes de luz, né, não aconteceu nada aqui, tá? Bom, o que a gente fez, né? A gente inverteu, né, a ordem de deposição, colocou o GAS embaixo e o SNO2 em cima. Com isso, né, a gente conseguiu, que colocou uma fonte, por exemplo, aqui a fonte do quarto harmônico aqui do laser de NDIAG aqui, tá? Conseguiu uma excitação bem alta, né, uma condutividade bem maior. A gente repetiu esse experimento depois, mais para frente, com uma fonte de uma outra amostra aqui dopada com cério, tá? E uma lâmpada de tungstênio halogênio, né? E conseguiu também um efeito similar. A explicação aqui é diferente, tá certo? Eu não vou abordar o tema até por ter falta de assunto, mas o fato é que, quando a gente conseguiu essa excitação, se você olhar aqui, isso aqui é resistência em função da temperatura, essa resistência não varia nada, para um intervalo enorme de temperatura. Sai lá mais ou menos dos 10 Kelvin, vai a 300 Kelvin, está variando quase nada nessa resistência aqui. Isso foi uma segunda indicação de que esse gás na interface poderia ser uma realidade, tá certo? Poderia ser uma realidade por quê? Porque, como os elétrons estão confinados lá no ponto de potencial, né, não se pode variar a temperatura, não vai acontecer uma mudança muito grande, tá? Bom, aqui está a explicação, mas fica para um outro dia de eu explicar o modelamento que a gente fez na época, tá? Bom, aí, como o Europeo ele tem uma luminescência bem legal nessa matriz de SNO2, né? Quando está na forma de solução, na forma de pó, tem centenas de artigos publicados sobre isso, tá? A gente resolveu testar as nossas heteroestruturas com relação à fotoluminescência. Já que elas são filmes, e luminescência em filmes não é uma coisa muito trivial, tá? E se você consegue luminescer em filmes, você tem aí uma situação que pode ser muito legal para você integrar isso aí em circuitos eletrônicos. Bom, o fato é que o meu sistema, se eu tinha só o SNO2 dopado com a Europa, essa curva azul aqui, eu não tinha as transições do Europeo. Eu só conseguia ver as transições do Europeo, né, do Europeo, quando ele estava nessa heteroestrutura. Então, essa foi a segunda coisa legal que a gente viu, né, nesse sistema que a gente faz ciência muitas vezes assim, né, você arrisca alguma coisa e vê se dá certo ou não, tá? E deu legal, quer dizer, eu consegui aqui a luminescência, eu não, né, meus alunos, na verdade, conseguiram a luminescência, né, do Europeo. Então, com isso, a gente achou a segunda utilidade aí para essa heteroestrutura, tá? Bom, e aí depois da explicação, isso aqui até o ano passado a gente até publicou ainda um trabalho sobre isso, mas o fato é que quando a gente depositava o SNO2 em cima do GAS, a gente observava aí umas bolas, né, nanobolas, que a gente chamou na época, e depois fazendo
uma varredura, né, de EDX nessas coisas aqui, a gente viu que essas bolas eram ricas em európio, né? Então, quer dizer, eu conseguia concentrar e, com isso, eu conseguia a luminescência, né? Mais recente, a gente fez outros experimentos, surgiu um outro tipo de explicação, mas essa convenceu a gente, convenceu um monte de gente aí que aceitou os nossos trabalhos, tá? Bom, aqui eu tenho um outro experimento, né? Na verdade, é um experimento bem legal, eu vou falar bem rapidamente dele, por quê? Porque esse experimento é um que a gente faz muito aqui no laboratório, né? E ele tem toda uma história aí que eu acho que vale a pena, né? A gente criou, isso fez parte da minha tese de doutorado, trabalhando lá nos materiais MBE que eu fazia lá nos Estados Unidos, né? Os materiais cristalinos, criou uma teoria. Depois, em 2007, né? O Evandro e eu, a gente adaptou para aplicação em policristais, foi parte da tese dele que foi premiada, né? Ficou em segundo lugar de melhor tese do Brasil, né? Menção honrosa. E o ano passado a gente publicou um review, né, junto com a Cristina Bueno, que foi uma aluna que fez desde a iniciação científica até o pós-doutorado aí comigo, né, e ela, de vez em quando, ela está por aí ainda. Beleza. Bom, aqui eu acho que não vale a pena também entrar nisso aqui. Isso aqui foi um curso que eu dei lá no Rio Grande do Sul, vou pular rapidamente, e eu vou explicar só o que me interessa aqui, na verdade, que é o seguinte, tá? Beleza. Esse experimento, ele é assim, ó, eu ilumino a amostra e eu meço a corrente em função do tempo, ou seja, eu crio um estado metastável que vai sendo destruído conforme o tempo passa. Eu faço isso em várias temperaturas, tá certo? Fazendo isso em várias temperaturas, depois, né, tem toda uma teoria que estava aqui, que não vem ao caso, mas eu consigo, a hora que eu grafico a resistência, né, em função do tempo, eu observo que são linhas, e a hora que eu tiro a tangente dessas linhas, eu posso plotar isso daí, essas tangentes, em função, né, do inverso da temperatura, tá aqui, né, e aí eu consigo parâmetros importantes das minhas amostras, né, que no caso são o quê? A energia de captura, né, já que eu criei um estado metastável, e como existe uma indissociabilidade, né, por causa de materiais policristalinos, entre a captura de elétrons e o espalhamento lá no contorno de grão, porque eu tenho um monte de grão, eu consigo achar a combinação disso, tá? Bom, o fato é que a gente aplicou recentemente esse experimento também lá para a heteroestrutura, né, e observou uns fenômenos bem interessantes, né, que qualquer dia aí a gente pode até conversar sobre eles, tá certo? Bom, mas aí, continuando aí, né, sem entrar em muitos detalhes nas combinações que a gente vem fazendo, eu vou citar só algumas, né, para não alongar demais, mas essa junção aqui do SNO2 com a L2O3, isso aqui é um óxido semicondutor, isso aqui é um óxido isolante, né, isso aqui foi um aluno que iniciou já faz um bom tempo, depois o Miguel aí deu uma continuidade nesse trabalho, mas aí a gente observou que quando eu depositava algumas camadas, né, do L2O3, por evaporação resistiva, né, na verdade a gente deposita alumínio e faz oxidação desse alumínio para alumina, a gente observou que tinha um comportamento isolante bem legal, né, isso aqui é muito útil para a gente fazer transistores de efeito de campo, e além disso são transistores transparentes, o que é ótimo para integração em optoeletrônica, né. Uma outra combinação legal também aí, quando a gente juntou dois óxidos, né, fazendo SNO2 com TiO, juntando SNO2 com TiO2, né, e isso daí, a gente observou, né, aqui tem uma combinação dos band gaps, o que ocorre, mas um efeito bem interessante é que quando a gente junta essas coisas e ilumina essas amostras aqui, né, a gente vê que eu consigo deixar um monte de ligação lá do lado do TiO2, um monte de ligação pendente. E isso é ótimo para fazer sensor de gás, quer dizer, tem um monte de gente para capturar gás aqui e mudar a condutividade da heterojunção, né? E depois teve também outros efeitos aí que foram explorados, né? Não só como sensor de gás, mas também como memoristor, né? Que foi uma coisa mais recente aí. Bom. Aqui é uma coisa que a gente está tentando recentemente, né? E a grande ideia disso daqui é combinar esse NO2, aqui a gente não tem nada publicado, isso aqui é novíssimo, né? Combinar esse NO2 com grafeno e aproveitar propriedades, né, da camada 2D de grafeno.
por exemplo, uma condutividade muito alta, né, já que o grafeno não tem band gap, a elevadíssima área superficial, que serve para, por exemplo, atuar em sensor de gás, mas a gente teve algumas dificuldades em obter grafeno, então a gente está utilizando o óxido de grafeno reduzido, né? Aqui está um exemplo de uma estrutura híbrida, né? Tem um aluno aí, a Letícia, que está trabalhando aí com a gente nessa parte, tá? E esse RGO é produzido pelo grupo lá do marido da professora Marina, né, o professor Luiz Carlos, né, lá da Química, tá? E aqui está a ideia legal, né, do que a gente faz, né, que é só uma ideia aqui, coloca essas camadas de RGO, e a gente já observou que isso aumenta bastante, né, como se diz, a captura, né, a absorção de gases, né, pela variação aqui da fotocondutividade, né, beleza. E mais recentemente, foi até que eu perguntei para a Marina, a gente está trabalhando aqui isso já é uma ideia que já vem desde que eu juntei SNO2, né, nós juntamos SNO2 com L2O3, a gente está usando uma alternativa L2O3 também, a zircônia, recentemente, e a gente observou, né, quer dizer, observou nada, né, porque a gente não está conseguindo fazer as nanopartículas. Mas a gente sabe que essas nanopartículas aqui, elas têm uma função muito interessante aqui de melhor isolamento, tanto elétrico quanto térmico, né? Então é isso que a gente quer mexer nas nossas nanopartículas, tá? Bom, então aí a conclusão, estou colocando parcial porque eu vou falar só mais uma coisinha na sequência, né? A gente tem muito trabalho a ser explorado, né, no transporte elétrico fotoinduzido, acabei nem falando sobre vocês aí da teoria do TDPC, o TDPPC, né, que é o Transient Decay of Persisting Photoconductivity, falei bem rapidamente. A gente faz também fotocondutividade, eu não falei nada sobre isso, que nem teria tempo, né, mas são coisas aí que a gente não está fazendo atualmente, já fiz, mas o que eu gostaria de retomar. Isso tem muitas aplicações de dispositivos. Não faço assim, às vezes a gente faz algum dispositivo legal, a gente comemora, toma uma cerveja e tal, mas a gente não faz, na verdade. O objetivo é entender a física por trás dessas propostas, tá? Só que a física, quando a gente entende, ela tem uma aplicação potencial em muitos dispositivos, tá? Beleza. Bom, então tá. Mas aí, né, antes de eu encerrar, uma questão que fica, né, assim, o que o velho Gibbs, né, teria a dizer sobre esses novos materiais e sobre estruturas híbridas? São estáveis, né? Para quem já fez termodinâmica, né, tem mais uma coisa, né, de eu ser antigo, eu sou professor desde a primeira turma de termodinâmica, só 3 semestres eu não dei termodinâmica, né, e além disso, também dou termodinâmica na pós, tá? Então, o Gibbs é um cara, né, que tem muita coisa em termodinâmica, assim como algumas coisas também em eletromagnetismo, né, e ele tem um livro, né, que eu, na verdade, eu não conheço o livro, só citei porque eu peguei na internet, tá? Vou ter que confessar. Só que ele esboçou, né, os princípios para estimar as tendências de vários processos naturais que ocorrem quando eu coloco sistemas em contato, que é o caso das estruturas híbridas, tá certo? Então, eu já venho fazendo, isso é uma coisa que eu estou fazendo, né, se alguém se interessar e quiser até colaborar comigo, né, estou à disposição, porque a energia do Gibbs, né, exatamente é o potencial termodinâmico para tratar sólidos, tá certo? É o potencial, né, foi até questão da minha prova de física do estado sólido recentemente, né? Por que eu escolho o potencial de Gibbs, tá? E as estabilidades e as metastabilidades, porque eu acho que muito que está nos novos materiais que são propostos atualmente, tá certo? Eu vejo muito artigo publicado que eu duvido que aquilo seja estável, tá? Mas, assim, não tem muita gente estudando isso. Então, é aí que eu quero, né, aplicar a energia de Gibbs para estudar essas estruturas, né, é o brinquedinho para os próximos anos, né, quer dizer, quem sabe eu sou o primeiro alguma coisa nessa parte aí também, né, quem sabe, esse é um sonho, né, de fazer um trabalho grande aí disso aí, tá bom? E aí eu agradeço, né, a todos os meus alunos aí ao longo dos anos, foram muitos, tá certo? São quase 30 anos aí de Unesp, né, muitos colaboradores, né, vários aí, muita gente boa que colaborou, né, pessoal aí do centro acadêmico, né, pessoal do conselho e os tradicionais patrocinadores, né, então agradeço aí e estou aí à disposição, né, para qualquer coisa aí.
Muito obrigado, professor. Agora está aberta a possibilidade do pessoal fazer perguntas. Se alguém tiver, pode abrir o microfone e falar. Júlio? Não é? Pô, Júlio, eu tô acostumado já nessa questão. A gente dá aula, raramente o pessoal pergunta. O pessoal da física é ainda mais tímido aí, né? Não precisa movimentar isso aí. Ó. O pessoal não pergunta. Às vezes o pessoal só fica com a tela aberta aí, né, pô? A tela aberta não, fica com a presença, mas vai tomar um café, né? às vezes acontece mesmo. Mas eu estou à disposição, né? Eu fiz aí um pouco de história, né? Sobre a física em geral, o tempo é muito curto, eu matei bastante coisa, né? Mas quem quiser conversar, eu tô à disposição, eu tenho possibilidades, tá certo? Eu tô falando, né? A gente já tem bastante tempo, mas ainda falta uns 6 ou 7 anos ainda para eu ter um tempo mínimo para aposentar. Então, quer dizer que eu estou à disposição, tá bom? O Júlio vai falar? Não está funcionando. Está funcionando agora, a gente está escutando, Julião. Está funcionando? Tá, é porque acho que estava travado o microfone aqui. Obrigado aí, parabéns pela apresentação, professor. Eu tenho umas dúvidas, assim, com relação quando você começa a citar a parte da heterojunção. Que tipo de heterojunção que você está formando? É tipo 1, tipo 2, esquema Z, S-esquema, esquema S, para ter essa separação de carga? Na verdade, assim, eu não formo a heterojunção como você forma uma heterojunção. A heterojunção ela é bem... Se você pegar alguém que trabalha por exemplo, com material epitaxial, né, você vai ver que se você juntar outras coisas que não são feitas por esses métodos, você está fazendo heteroestruturas ou estruturas híbridas, como eu chamei, tá certo? Então, assim, eu não sei te dizer que tipo se é tipo 1, tipo 2, como você está dizendo aí, não saberia dizer. O que eu faço é juntar materiais com propriedades distintas e, a partir dessas propriedades, ver como a heteroestrutura ela pode melhorar essas propriedades, né? Ou combinadas, aí se aplicado em algum tipo de dispositivo. Por exemplo, tem alguma dessas combinações que a gente faz transistor, dá para fazer diodo, né? O que a gente chama até de uma homoestrutura, só muda o estado de oxidação do estanho e eu consigo fazer material tipo P, tipo N e criar um diodo, tá? Agora, eu não sei dar esses nomes que você me falou aí, tipo 1, tipo 2, eu não sei, vou ficar devendo, tá bom? Professor, só continuando, acho que tem um tempo só, por gentileza? Oi? Nós vamos entrar no intervalo agora, mas pode finalizar as suas dúvidas. Só assim, eu tenho só dúvidas assim, com relação, são duas questões, assim, que se chegou a fazer um FIB, analisar a interface, porque geralmente tem heterojunção para você, principalmente para propriedade elétrica, mais ou menos, ou propriedade ótica, o locus de contato, eles tem que ter uma certa continuidade cristalográfica ali. Sim. Porque você tem que reduzir, provavelmente, o número de defeitos para reduzir a parte de recombinação de portadores de carga ali. Sim. Já chegou a analisar esse efeito aí, fazer um FIB, analisar uma transmissão, alguma coisa nessa região assim? Não, seria uma ideia muito interessante. É aquilo que até que eu mostrei, né, quando a gente fez aquela análise. A gente faz, por exemplo, quando a gente usou luz, né, o fato de você jogar luz com diferentes comprimentos de onda, você pode citar o que está na interface. Essa é uma das ideias, né? Eu até falei experimento. Agora, a microscopia ali, a gente tem muita dificuldade em microscopia aqui em Bauru, na verdade, né? Principalmente com a pandemia, agora está bem difícil, mas a ideia de fazer microscopia da interface ali realmente é uma das coisas que estão nos meus planos. E assim que se fala o estanho ali também, que você está dopando com o európio. A questão assim, que eu tenho, assim, qual a vantagem de dopar com o európio, que é um terra rara, que a princípio é caro, e também se o európio está estabilizando qual estrutura, porque o estanho pode ter a cassiterita, que é tipo oxitã, então você tem tetragonal, você tem ortorrômbica e até cúbica, assim. O terra rara está estabilizando alguma das fases? Não, a gente não usa com essa ideia, a gente usa com a ideia da luminescência mesmo, porque a ideia do terra rara é que luminesce, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, na verdade, com terra rara, desculpa,
Eu comecei com o hérbio, né? Aquele experimento que eu mostrei lá é európio. Por que o hérbio? Porque o hérbio tem muito interesse em comunicação via fibra ótica, porque ele tem um mínimo de absorção de fibra na região que a fibra óptica absorve, é onde desculpa, ao contrário, aonde existe um mínimo de absorção de fibra óptica, é exatamente onde o hérbio ele emite, tá certo? Então, a ideia de usar terra rara é para aproveitar propriedade luminescente, né? E o SNO2, tudo que a gente investiga é o rutilo, né? O rutilo acho que é tetragonal, se não me engano, né? É tetragonal, isso. É. Mas não é estabilizado devido ao terra rara. Assim, eu sei que existe esse tipo de trabalho, mas a gente usa o terra rara, né? Mais com o objetivo de obter a luminescência e de preferência de filmes, né? Porque filmes eu consigo integrar num circuito. Porque, por exemplo, a luminescência de terra rara, se você digitar aí no Google, no Web of Science, onde for, você vai achar milhares de artigos que fazem isso. Agora, na forma de filmes, não são muitos. É porque às vezes estabilizam, né, diminui até a temperatura de cristalização com inserção de terra rara, tudo, e, sim, tem sim. E até você consegue estabilizar conforme dependendo da matriz cerâmica que você está utilizando, assim. Sim. Ah, entendi. Não, a gente tem até um trabalho, eu tenho um aluno que inclusive está fazendo mestrado ainda comigo, que a gente conseguiu, com a inserção de terra rara, acho que era itérbio, se não me engano, variar, mas aí era TiO2, né, oxititânio, não era estânio, que era conseguir, com a inserção do terra rara, inibir ou promover a transição anatase-rutilo, né, do TiO2. Então, provavelmente uma das funções aí, né, que você está... tá certo. O Grandini já falou do MEV lá, não? O MEV vai voltar com tudo, com certeza. Tá certo, o não é que vai voltar, nunca parou, desde o começo do ano ele não para, o Rafa tá com uma fila de 2 meses para fazer. É verdade, é verdade. Se fosse mas ele sugeriu... você, mas o MEV não parou. Ele sugeriu transmissão, pô, não foi MEV. MEV eu mostrei bom, a transmissão é outra coisa. Tá certo. Obrigado aí pelas informações aí, excelente apresentação aí, professor, muito obrigado aí. Obrigado pelas perguntas aí. Ô, Grandinho, eu apresentei um monte de MEV aí, eu não falei do MEV não, fica tranquilo, eu até citei o Celine, fizemos luminescência. Você falou que estava difícil fazer MEV aqui em Bauru. Não, eu falei microscopia, eu estou me referindo à transmissão. Até falei que você fez nós fizemos a primeira lividocência, fizemos junto, pô. Pois é, rapaz, vai fazer tempo já, meu, quase 20 já. Por aí. É mesmo, ano que vem vai fazer 20 anos. Beleza, bom. Acho que o pessoal quer encerrar aí, né? Acho que já está na hora aí. Bom, acredito que a gente vai dar uma pausa agora para o intervalo. Primeiramente, gostaria de agradecer aos professores presentes, principalmente o professor que acabou de fazer a apresentação. O pessoal no chat ali está agradecendo bastante a palestra. E agora vamos fazer uma pausa para o intervalo, que vai durar apenas 5 minutos, mas logo em seguida a gente já volta com as apresentações.